Olá pessoal, boa noite. Hoje é o dia de coisas interessantes vistas no Rosto do DB da semana. O que vocês estão vendo aqui na sua tela é uma planilha que eu gero, né? Normalmente, todo o formato, que eu vou jogando partida e vou anotando nela para depois eu ter o estudo estatístico, né? Das coisas que eu faço, como é que tá o meu enrage match, sendo primeiro, sendo segundo, sendo terceiro, e ver onde eu ajusto as coisas. E isso até me ajuda também a eu procurar as matches que eu vou trazer aqui para você. Essa marcação de vermelhinho aqui é apenas quando eu parei de usar, quando eu comecei a usar a nova lista, né? É porque eu estava jogando numa parte do dia, aí depois dessa lista eu mudei o deck e fui jogando na outra lista. Tenho duas dinâmicas aqui interessantes. Uma é bem mais profunda que a outra. Uma envolve o Despia Branded e a outra envolve Dunzi, né? E o contexto dos Moncharmes no jogo, né? Então, vou começar pela do Branded, que acho que é a mais fácil e mais rápida até, né? Aqui vocês estão vendo um replay, né? Eu não vou mostrar o replay inteiro, como vocês podem ver que eu acabei ganhando essa partida, mas normalmente ganhar a partida é o que menos importa aqui para mim, né? O que importa é o aprendizado. Isso aqui, acho que se eu não me engano, foi no jogo um, né? É uma coisa que às vezes eu não ficava muito ligado jogando contra o Branded. E aí acabou acontecendo aqui, eu acabei percebendo, pô, realmente um jogo. Esse jogo aqui tá praticamente ganho, né? Porque ele tem uma Branded, eu tenho Negate, eu tenho uma Reco, que vai virar uma RS, deveria virar uma RS, e matar esse Fallen of White. Só que esse Fallen of White, embora eu tenha negado ele com a Belly, vai acabar se transformando em algo bem caótico, porque. Bom, vocês vão ver aqui o que vai acontecer. Depois que eu dei essa Belly, ele ficou em campo, beleza. Não preciso fazer mais nada. Tem a Killtune Synchro, ele tem a Branded Fusion. Ele simplesmente pegou o meu Zalen, tirou e virou esse Albalenatus aqui. E é uma coisa que às vezes a gente costuma esquecer bastante, sabe? E eu, entrando mais para a questão do conteúdo, existem tipos de jogadores, né? Existem jogadores que vão ver as situações e vão pensar nelas e vão sempre entender o que pode acontecer. Existem jogadores mais práticos que, se aquela situação não aconteceu com ele, dificilmente ele vai conseguir associar muito aquela situação ou uma situação similar. Eu diria que eu sou um jogador mais prático, né? Ou seja, eu tô jogando a situação que aconteceu comigo, pô, aquilo ali cria, entre aspas, um trauma na minha cabeça. E a partir disso, sempre que aquela situação puder ocorrer de novo, eu vou estar mais alerta, né? Por isso que existem pessoas que conseguem desempenhar bem jogando pouco, e existem pessoas que precisam jogar muito para desempenhar bem. O tipo de jogador que você eu não sei. Você tem que descobrir, entendeu? Mas existem esses dois tipos, né? E obviamente, mesmo um jogador que precisa treinar pouco para jogar bem, obviamente, quanto mais ele treinar, ele vai jogar melhor, né? Não é porque ele precisa de menos esforço para aprender mais e jogar melhor que não é produtivo ele treinar mais. Treinar nunca é demais e sempre vai te trazer benefícios, entendeu? Agora nós vamos falar sobre esse jogo, é só sobre isso. Eu não vou ficar nesse quadro mostrando o replay e falando o tempo todo do replay. Eu vou pro segundo, e é um jogo até que interessante, que eu tô contra o Dunzi. E o Dunzi, inclusive, foi a única match que eu perdi, né? Até agora foi para um Dunzi, como vocês podem ver. E o Dunzi, ele tem uma dinâmica bem interessante, que é a seguinte. O design dos decks atuais, é sobre isso que eu quero falar. O que transforma um deck meta de verdade, e o que eles têm em comparação a decks mais antigos. Vou dar um exemplo. O Golk lá, acho que o primeiro Golk que saiu, fazia firewall, hand loop, tirava tudo, buscava tudo. Ele era muito bom, mas hoje em dia aquele Golk lá,
Contra um Nibiru fica difícil de jogar, por exemplo. Contra um Charme fica difícil de jogar. Então, o que eu tô querendo dizer? Os decks mais novos, por card design e pelo ambiente, eles são criados para jogar em todas as situações. Por exemplo, se eu estou jogando Kill Tune, que é um deck de spam de 5, mesmo eu tomando Purulho ou Falos, eu consigo dar uma draw pro cara, grande parte das vezes, às vezes nem dar draw pro cara, e fazer um full combo. Entendeu? E esse jogo que mostra bastante sobre isso, né? E também me ensinou que se esse boneco que acho que o nome dele é Ju Preto, não sei, é o que? Ju Pedro, Ju Preto. Isso aí, Ju Preto. Esse Ju Preto ele vira o Link 1, né? E já busca e faz coisas acontecerem. Então, o que você está vendo aqui na tela já é um ponto onde eu poderia ter dado falos direto para reduzir as buscas, né, do oponente. E eu tomei esse link no susto, né? Mas não é só sobre isso que eu quero falar. Como você pode ver a mão dele, ele já tem de qualquer jeito jogada under Falos, né? Nessa mão dele aí, no mínimo, ele consegue passar com um negate, uma das CS tupada under Falos. E isso é muito forte, né? Você vai ver, e várias das cartas hoje em dia, por card design, tem essas questões, até cartas antigas às vezes. Por exemplo, no Kill Tune você tem a Synchro Overtake. Ela te permite pegar uma carta do deck ou do cemitério, ou seja, ela funciona underdraw. Ela permite invocar do deck ou do cemitério, ou seja, também funciona under Falos, né? E ela também permite você adicionar para a mão ao invés de invocar. Então, vê como esses card designs. O próprio Dunzi, ele tem essa carta aqui, a Raiders. Durante a main phase, você pode destruir um Dunzi card da sua mão ou face-up no campo e adicionar para sua mão ou fazer especial summon um Dunzi monstro do seu deck. Ou seja, se eu der um Purulha, o cara pode dar Raiders para invocar do deck. Se eu der um Falos, o cara pode usar Raiders para adicionar para a mão para depois invocar da mão. Então você está vendo como o card design é interessante nesse sentido. E o legal do Dunzi é que ele tem um design bom para jogar contra tanto Purulha quanto Fualos. Por quê? Se você toma Fualos, você consegue passar com Drastreia e Trap já setupada, né? Contra o Purulha, você consegue passar de Varudas e Drastreia, né? E dando, acho que, uma draw. E dependendo também, porque às vezes você vai jogar de Riders, e se você joga de Riders, você consegue setupar o Exceed direto do deck. Isso é muito forte, entendeu? Então, são coisas que você vai pensando, né? E obviamente a mão ajuda muito também. Por exemplo, essa mão aqui ele vai passar com um negate e uma Drastreia, se eu não me engano. Aqui, como vocês podem ver, eu poderia ter dado esse falso, só que eu não me toquei nessa situação aqui do Jupredo. E tem esse campo aqui também. Eu fiquei pensando, pô, eu posso dar esses falos no campo, né? Quando ele der o efeito do campo. Só que o campo também, se eu não me engano, ele aqui, ó, pode adicionar para a mão e fazer Special Summon. É mais uma carta com o design que a gente está falando. Ó, pegou uma Raider já. Raiders efeito. Eu dei o Falos aqui também nessa Raiders para evitar ele de trazer do deck. E não adiantou muita coisa. Porque aqui, ó, ele já pegou a Drastreia, que é o que eu acabei de falar com vocês. Aí a Drastreia desce. Quer dizer, a Elara desce, busca o equipamento. Equipa. Já desce o Regulus, equipando também. Então aqui já tem um Omni Negate e uma Drastreia setupado já, tá ligado? E ainda vai ter a Trap, né? Então, tipo, é meio complicado. E não me deu nenhuma draw no Falo, né?
E ele conseguia fazer tudo isso aqui me dando só uma draw se eu tivesse dado antes nesse Clockwork Knight. Se pá, talvez ele nem precisaria fazer esse Clockwork Knights. Ele poderia só ir jogando de Dunzi aqui, porque ele poderia ter dado charge matando o Jupredo também. Entendeu? E aí buscava, fazer um monte de coisa. Pra tentar acessar Raiders. Então, basicamente o que eu tô querendo explicar é que um dos diferenciais dos decks novos para os antigos, além de você ter o power creep do jogo e coisas assim, por isso que tem sempre coisa de deck antigo saindo da lista e não muda em nada o formato, é a questão da dinâmica de como eles se comportam no novo ambiente que é o jogo, né? Quanto deck você vê... Vou dar um exemplo aqui, o Rocket. O Rocket é um deck bom, né? Ele é bem resiliente no que ele faz, ele é bem forte. Ele tem muita camada para continuar jogando. Mas, infelizmente, quando ele toma um Fauzo, ou um Purulha, ou às vezes até um Nibiru, fica difícil dele jogar. Enquanto os decks mais recentes, eles são mais resilientes a essas coisas. Então, além de você ter... Não estou falando que não é para ninguém usar Fualos, nem Purulha. Acho que tem que usar, porque, como você pode ver nesse jogo, a atrocidade seria muito pior se não tivesse dado no Fualos. Mas a sensação que eu tenho cada vez mais é que essas cartas têm menos impacto. Por conta do card design que as pessoas fazem no jogo. Entendeu? Que o jogo está sendo feito. E aí eu não tenho uma solução muito boa para isso, né? Você se manter afiado, conseguir aprender a jogar contra half boards. Às vezes vai ter uns half boards que não vai ter como jogar, porque nem esse aqui. Esse aqui é um half board, né? Para ele completar o board, ele teria que ter o Varudas e tal. Isso aqui é teoricamente um half board e ganha o jogo, né? Então, a mesma coisa que o Qtune, um half board Qtune ganha o jogo. Então, são coisas que a gente tem que prestar atenção e tentar explorar o máximo de valor de cada carta, né? E acho que isso é importante. Por isso que quando as pessoas chegam e falam, pô, vou botar Fuazo por ele que assim, não são cartas que elas resolvem algo. Elas botam uma pressão no oponente. Né? Ou seja, se você jogar, eu vou comprar mais cartas. Não necessariamente, é uma pressão teórica, não é uma pressão real. Porque você pode só comprar e comprar carta ruim. Você pode comprar e comprar hand trap para ele. Entendeu? Então isso é muito importante. Né? Você entender o que é uma pressão teórica e uma pressão real. Outra coisa também. O que o Tune olha uma mão. Tem um Nibiru ou uma Super Poly. Mesmo que o oponente não chegue, eu jogo o melhor possível que eu possa. E o oponente não ative aquela carta. A pressão que a Super Poly ou o Nibiru deram me fez fazer uma jogada pior a ponto de dar uma possibilidade, entendeu? Então são cartas que você tem que pensar nisso. O Fuazo, o Purulha, o Miau são cartas nesse sentido. São cartas teóricas que elas vão botar uma pressão. Às vezes essas pressões não vão se consolidar. Entendeu? Isso é muito importante se falar. Às vezes são pressões que não vão se consolidar. Pô, já aconteceu várias vezes onde eu dei um Fuazo, o cara me deu 2, 3 draw e eu perdi o jogo do mesmo jeito. Entendeu? Então, essa questão de pressão teórica e pressão real, a Ashe ela dá uma pressão real, né? Você interage com uma coisa. A Ogre é a mesma coisa, a Belle é a mesma coisa, só que é um pontinho muito menor. Enquanto a Fualos, Purulha, Drow, Nibiru são cartas de maior impacto, né? E aí a pressão delas são maiores. E obviamente tem um preço a se pagar, tanto por um impacto menor, mais direto, que eu troco uma carta por uma carta, quanto um impacto subjetivo, que não necessariamente eu paro o meu oponente, né? Então são coisas dinâmicas que você tem que prestar atenção e ter essa ideia. Né? Espero que ajudem um pouco mais a você entender
como o jogo funciona, essas coisas, e seja bom para vocês. É sobre esse tipo de vídeo que eu gosto de trazer aqui, que eu vou passar a trazer a partir de agora. Valeu, pessoal. Até o próximo dia aí.